Olá pessoal, saudações a todos. Mais uma vez estamos aqui para falar, para meditar na palavra de Deus. Hoje o tema que eu venho trazer é algo que, digamos assim, é motivo de tristeza para muitas famílias e muitas pessoas. É motivo de decepção, é motivo que faz muitas pessoas ficarem semanas e semanas abaladas, emocionalmente tristes. O tema que eu venho tratar hoje com vocês é sobre o divórcio, ok? E vamos saber o que Deus acha sobre isso. Qual a opinião dele? Qual é a vontade de Deus a respeito do divórcio? Será que ele gosta ou não gosta? Será que ele detesta? Será que ele aprova? O que vocês acham? Nós hoje vamos descobrir, através da palavra de Deus, o que Deus determinou a respeito disso, ok? Se inscreva nesse canal, curta, compartilhe esse vídeo, porque pode ajudar outras pessoas, tá? O tema hoje é de extrema importância, de extrema relevância. Eu tenho certeza que vai abrir o entendimento de muitas pessoas, ok? E nós precisamos entender o seguinte: no princípio de todas as coisas, o Senhor, o Criador do universo, o Criador do mundo, do sol, das estrelas, de tudo que nós vemos, ele criou o ser humano, criou o homem e criou a mulher. E ele determinou lá no início, você vai poder ler isso lá no livro de Gênesis, tá? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne, ok? Esse é um dos primeiros mandamentos que Deus determinou para o ser humano. O ser humano ele foi criado, o homem, a mulher, para viver em união. União homem e mulher, tá? Homem e mulher, ok? E foi o próprio Deus que determinou isso, tá? Agora, o que nós vemos ao longo da história da humanidade são os divórcios, as separações, que a cada ano que se passa, o número dobra, triplica, cresce o número de separações, o número de divórcios ao redor do mundo, não só no Brasil, tá? E o que Deus acha a respeito disso? Será que ele aprova o divórcio ou reprova? Vamos entender agora, através da palavra de Deus, tá? Como eu disse, no princípio, Deus ele determinou um mandamento. E qual mandamento é esse? O homem se unir com a sua mulher, ok? E agora vamos ver o que Deus acha a respeito do divórcio. Você pode ver isso lá no livro de Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus, antes do Novo Testamento, tá? Você vai poder conferir o que eu vou falar agora no livro de Malaquias, o capítulo é o de número 2, e o versículo é o de número 16. Malaquias 2:16. Olha só, preste muito bem atenção ao que eu vou ler, ok? Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Gente, essa palavra aqui, repúdio, significa rejeitar, tá? Nessa palavra aqui, é o homem ou a mulher que ambos se rejeitam, ou seja, eles se divorciam, se separam, tá? Então, olha o que Deus diz. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Em outras palavras, que odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos.
diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Que palavra forte é essa, né? Odeio, odiar. Exatamente isso. É o sentimento de Deus, é a sensação de Deus quando ele vê um casal se separando. Ele odeia a separação, ele odeia o divórcio. Então, se você acha que Deus ele aprova um casamento que é desfeito através de uma separação, um casamento que às vezes durou 30 anos, 40, ser rompido, Deus ele não aprova isso de modo nenhum. Deus não acha bom isso de maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Aqui diz: eu, o Senhor, odeio o divórcio. Então, esse é o sentimento de Deus em relação ao divórcio. De maneira alguma ele aprova, de maneira alguma ele se satisfaz, ele tem prazer em ver duas pessoas se separarem, em ver um casal que constituiu uma família, muitas vezes filhos fazem parte desse processo de separação, e é muito doloroso, mas muito doloroso mesmo para a família, sobretudo para os filhos, um processo de separação, tá? Uma família desfeita. Deus ele criou a família. E quando essa família é destruída por algum motivo, é desfeita, o coração de Deus, ele se entristece. Então, gente, essa é a sensação de Deus a respeito do divórcio. Para ele, é inadmissível. É algo que ele odeia. Presta atenção nessa palavra, odeia. Gente, na Bíblia, você não vai ver nenhuma outra palavra que Deus se refere a respeito de qualquer outra coisa dessa forma, desta maneira. Eu odeio. Você não vai encontrar nada que Deus venha falar dessa forma sobre qualquer aspecto, sobre qualquer motivo. Mas nesse caso, no caso de divórcio, de repúdio, de rejeição do marido para com a mulher ou da mulher para com o marido, nesse caso, ele diz: eu odeio, tá? Então, só para você ter uma ideia do sentimento de Deus a respeito disso. Ele não aceita de qualquer forma. E só para você entender o contexto que ele disse isso, eu vou explicar para vocês. Naquela época, na época do profeta Malaquias, os homens simplesmente casavam-se com as mulheres e num determinado ponto da vida deles, eles simplesmente diziam: eu vou me separar da minha esposa. E se separavam, sem qualquer motivo, do nada, tá? Então Deus, ele expressou a opinião dele a respeito do divórcio, quando viu isso acontecer de uma forma tão frequente com o povo dele naquela época. As pessoas se separavam e se separavam, como acontece hoje. Milhares e milhares de casamentos, de famílias são quebradas, são desfeitas hoje, tá? Então naquela época também acontecia muito isso, e Deus ele chegou a um ponto de expressar a opinião dele e dizer: eu odeio o divórcio, tá? E no final do versículo ele diz o seguinte: cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis, tá? Em muitos casos também o que acontecia era do marido ou da esposa serem infiéis ao relacionamento e acabavam encontrando outra pessoa e se separavam da que estavam, tá? Então, olha que coisa triste, né? Um homem, uma mulher, ele não foi criado por Deus para passar a vida casando e se separando, casando e se separando, casando e se separando. Abraão, ele casou com a Sara e viveu com ela até a morte dele. Isaac, da mesma forma, Adão e muitos, muitos outros personagens da Bíblia, tá? E o casamento foi feito para
ser honrado até que a morte os separe. Ele não foi feito para que de uma hora para outra dê uma louca na cabeça de um, seja do marido ou da esposa, e decida, não, eu quero me separar, eu quero viver a minha vida. As coisas não são bem assim com Deus não, viu? Ok? O casamento foi feito para ser honrado até o fim, tá? Você se casou, então você tem que ser responsável por aquilo que você fez. Ok? E, gente, isso é algo muito sério, tá? Quando eu era adolescente, pré-adolescente, o meu pai, ele começou a trair a minha mãe com outras mulheres. E imagina a tristeza da minha mãe. E a minha tristeza como filho em ver aquilo, em ver a minha mãe sofrendo por causa daquilo. Gente, é muito triste. Pelo amor de Deus, ame a sua esposa, marido. Esposa, ame o seu marido. Se surgiu algum problema entre vocês em algum momento, procurem resolver, porque é muito doloroso ver um casal se separar. Os filhos sofrem, a mulher sofre, o marido sofre, todos sofrem com isso. Todos saem perdendo de uma relação como essa. E a Bíblia diz que quando alguém se casa, os dois se tornam uma só carne, tá? Então, por mais que as pessoas se separem, por mais que as pessoas se divorciem, algum laço ainda haverá entre os dois. Porque ao se casarem, os dois se tornaram uma só carne. Tá? Então Deus não quer de maneira alguma que esse relacionamento seja quebrado, como vem acontecendo hoje. E eu vi a minha mãe sofrer e todos os meus irmãos e eu sofríamos junto com ela. Minha mãe chegou a ficar muito mal, ao ponto de ficar com uma depressão, onde ela só queria ficar deitada o dia todo por causa daquilo. Ela deu tempo para o meu pai se arrepender, mas infelizmente os dois acabaram se separando, tá? Então, Deus, ele não quer que uma família venha a ser desfeita de modo algum, de maneira alguma. Se surgiu algum problema entre os dois no meio do caminho, resolvam. Os problemas vêm para serem resolvidos e não para que sejam motivos para que as pessoas, os casais, venham se separar. Tá? Isso é muito sério. O que eu estou falando aqui é muito sério. Deus, ele não disse por acaso isso. Eu odeio o divórcio. Eu odeio. Se você casou, seja responsável. Seja maduro ou madura o suficiente para honrar os votos, o compromisso que você fez diante do próprio Deus, de ser fiel, de amar a sua esposa ou mulher, amar o seu marido, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em qualquer circunstância. Esse foi o voto, lembra disso? Lembra dos votos que você fez? Esses votos não foram esquecidos por Deus. Se você quebra, isso mostra muito bem o quanto irresponsável você é, tá? O que eu estou falando aqui não é para te agradar, ok? É para o bem de cada um que está me ouvindo, tá? Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, doa a quem doer, ok? Então, é essa a opinião de Deus ao respeito do casamento. E, gente, olha o que diz o livro de Marcos. Marcos, no capítulo de número 10, a partir do versículo 2, tá? A partir do versículo 2, eu vou ler aqui de uma forma rápida e depois eu resumo, só para que o vídeo não se estenda muito, ok? E aproximando-se, Marcos 10, versículo 2, e aproximando-se alguns fariseus,
o experimentaram. Algumas pessoas se aproximaram de Jesus para questionar ele, para experimentar ele a respeito de alguns temas, tá? Entre eles, o divórcio. Então, preste atenção. Perguntando-lhe, é lícito, é conveniente ao marido repudiar sua mulher, se divorciar da sua mulher? Ele lhes respondeu, que vos ordenou Moisés? Responderam eles a Jesus, Moisés permitiu lavrar, conceder carta de divórcio e repudiar. Olha o que Jesus disse. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, preste atenção nessa palavra, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, tá? E no finalzinho, diz assim no versículo 11, e ele lhes disse, Jesus lhes disse, quem se divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério com aquela, tá? E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Mas eu queria ressaltar aqui, enfatizar com vocês essa palavra aqui. Moisés permitiu conceder carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Sabe o que significa essa palavra aqui na Bíblia? Por causa da dureza do vosso coração? Significa o seguinte, por causa da maldade do vosso coração. Então, Moisés, que foi o líder do povo de Deus em determinada época, no passado, antes de Jesus vir a esse mundo, ele havia permitido para que o homem pudesse se divorciar da sua mulher. Mas Jesus ele trouxe um novo mandamento, tá bom? Jesus ele veio trazer um novo mandamento, tá? E ele diz que o que Deus uniu, não separe o homem, ok? E preste atenção, Jesus ele fala por causa da dureza do vosso coração, por causa da maldade. É uma maldade muito grande para Deus o casal que se separa. Gente, como nós vimos aqui, o que Deus uniu, o homem não separa. Deus fez homem, fez mulher para que ambos vivam amando-se um ao outro até que a morte os separe, ok? E o casal que se separa, para Deus, é uma maldade tremenda que eles praticam, a maldade, porque além de ser uma maldade com eles mesmos, é uma maldade com toda a família e até com o próprio Deus, que foi testemunha da união desse casal, ok? Então, se surgiu algum problema, seja ele qual for, cadê o amor? Cadê o voto que você fez de amar a sua esposa, de amar o seu marido, até que a morte os separe? Lembrando, na riqueza ou na pobreza, na saúde e na doença, em qualquer circunstância, em outras palavras, a união de um casal tem que ser respeitada até o fim, tá? E, gente, essa é a opinião de Deus, o parecer, a decisão de Deus a respeito disso. E Jesus ele permitiu que houvesse o divórcio em apenas uma circunstância, em apenas um caso. Ele permitiu que houvesse o divórcio, no caso de infidelidade, tá?
Você pode ler aqui nessa palavra que está aqui no rodapé desse vídeo. Pode meditar também mais, se você quiser. A palavra está aqui no rodapé desse vídeo. Só em uma circunstância o Senhor Jesus permitiu que houvesse o divórcio, que é no caso de infidelidade conjugal, traição, adultério, tá? Só nesse caso que Jesus permitiu. Qualquer outro motivo que um casal venha se separar, que não seja a traição, o adultério, se a pessoa no futuro se casar de novo, ela vai cometer adultério, tá? Então, isso é muito sério, isso é muito grave, ok? A própria palavra de Deus que está dizendo isso, não sou eu, ok? Então, não saia por aí se casando, se separando, tá? Porque você não é mais criança, você é adulto. E como adulto, você deve agir de forma madura, de forma responsável, ok? Então, Deus, ele odeia o divórcio, detesta, abomina. Até nesse caso, até por esse motivo de adultério, consulte a Deus antes de tomar qualquer decisão, ok? Porque eu conheço casais que o marido traiu, eu conheço um casal que o marido traiu a esposa e a esposa descobriu, ele confessou para a esposa que a traiu, não só uma vez, mas algumas vezes, e disse que estava arrependido, que não iria fazer novamente. E eu acompanho esse casal de perto até hoje, e desde então, já fazem anos que os dois vivem muito bem. A esposa perdoou o marido que a traiu, e ambos passaram a viver normalmente a partir do perdão, ok? Então, gente, essa era a mensagem, era a palavra que eu tinha para vocês, tá? Ame a sua esposa, ame o seu marido, não se separe, lute pelo seu casamento, lute pela sua esposa, marido, lute pelo seu marido, mulher. Lute pelo seu casamento, não deixe ele se acabar, não deixe ele ser destruído. Ninguém ganha com isso, ninguém. É doloroso, é sofrido e é triste quando Deus vê um homem, um marido, se separando da sua esposa, uma esposa se separando do seu marido. Ele não quer isso. Ele quer que ambos vivam se amando, independente das dificuldades, até o fim. E como eu disse, surgiu algum problema entre os dois, resolvam, procurem resolver, lutem para resolver os problemas. Tá? Se seu marido tem algum defeito que você detesta nele, fale com ele, abra o jogo com ele. Olha, você precisa melhorar nisso, naquilo, eu também preciso melhorar nisso, naquilo, e eu tenho certeza que é possível resolver os problemas. E a separação não é uma solução, muito pelo contrário, é uma derrota para um casamento, é um fracasso para uma família que é desfeita através de um divórcio, tá? E tem homens, tem mulheres que pensam que a felicidade está em encontrar outra pessoa, encontrar outro marido, outra esposa, e muitas vezes não é bem assim que funciona, tá? Na maioria dos casos, as pessoas que se separaram quebraram a cara feio, quebraram a cara feio porque encontraram uma pessoa com mais defeitos do que aquela que ela estava casada. Ok? Então, ame a sua esposa, ame o seu marido, busquem a Deus, amem a Deus acima de todas as coisas. Eu tenho certeza que é possível, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como muitos e muitos outros, é possível viver uma vida longa até que a morte os separe, marido e mulher. Ok? Gente, nosso site está aqui no rodapé desse vídeo.
curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal no YouTube, é importante. Você nos ajuda a pregar a palavra de Deus fazendo isso, tá? E até os próximos vídeos e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.